Bom dia, pessoal. Pessoal, primeiramente, para quem faz parte do Clube do Livro, é só ir na biblioteca para retirar os livros que já chegaram, tá? Segundo recadinho, para quem quer conhecer, ter mais conhecimento sobre a doutrina, já começaram as aulas toda terça-feira às 8 horas da noite, nesse mesmo local. Então, para quem tem vontade de conhecer, se aprofundar mais na doutrina, fica o convite então, tá bom? Vamos fazer a prece inicial? Você agora chamar o Hermes, nosso palestrante do dia. A paz de Jesus entre nós, nosso agradecimento, a nossa satisfação por mais esta oportunidade que temos. Estudar e refletir em torno da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus, buscando sempre esse entendimento conjunto, para que no contato com a espiritualidade amiga nos alimentemos. Da mesma forma que materialmente, diariamente nós precisamos das porções do alimento material para manter o nosso organismo físico funcionando, espiritualmente também precisamos nos alimentar. E beber em fonte pura, em fonte límpida, a água viva do Evangelho do Mestre, explicado à luz da doutrina dos Espíritos. Consolador prometido por Jesus, que vem desde o século XIX iluminar o nosso entendimento sobre questões que por séculos nos atormentavam na dificuldade de compreensão, de entendimento. E hoje temos essa bênção, temos essa verdadeira dádiva presente dado pela espiritualidade para caminharmos adiante. Não mais na incerteza, mas com um roteiro seguro para a nossa vida. O convite que foi feito no início, eu venho aqui reforçar, reafirmar. Nessa semana que se encerrou ontem, todas as casas espíritas de Barra Bonita e região, né, vão retomando seus estudos. Em especial vamos falar de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê, né, a nossa área mais próxima. Na terça-feira, tanto aqui no Grupo Espírita Bezerra de Menezes,
quanto em Igaraçu do Tietê, no Grupo Espírita Miramês, reiniciaram os estudos. Aqui há o estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir das obras de Teresinha Oliveira, baseadas naturalmente na codificação de Allan Kardec. E lá em Igaraçu, eles fazem um estudo conjunto de O Livro dos Espíritos com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente há um estudo, uma reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, mais ou menos uma meia hora, e na hora restante um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Já na quinta-feira foi a vez do Centro Espírita Cristão retomar suas atividades de estudo também a partir das obras de Teresinha Oliveira, baseadas na codificação espírita de Allan Kardec. Reiniciando então na quinta-feira. E além disso lá coordenamos um estudo sobre o Livro dos Espíritos, que se abre para toda a codificação e inevitavelmente vamos falar de maneira ampla sobre a revelação espírita e sobre o Evangelho do Cristo. Na sexta-feira, aí tivemos uma novidade. Em Igaraçu também, abriu-se um novo dia, uma nova possibilidade de estudos da doutrina espírita, porque lá no Grupo Espírita Miramês inicia-se o estudo da obra O Livro dos Médiuns. Aos interessados já deixamos aqui mais uma referência, mais uma oportunidade, porque é amplo por demais de contato que nós temos com a doutrina espírita. Antes de entrar aqui para fazer a palestra, estava conversando com a Marli, que participa conosco no quinto ano, vai participar conosco, né? No quinto ano, no Centro Espírita Cristão. Eu falava para ela exatamente disso. Como é importante o trabalho de estudo quando nós fazemos isso de forma conjunta. Aquilo que por vezes é natural, nós sabemos disso, quando em casa abrimos uma obra, lemos e com dificuldade vamos tomar contato com o seu conteúdo, inúmeras vezes a pessoa desanima, né? Não estou entendendo nada, e deixa o livro do lado. Na Casa Espírita, nós temos essa oportunidade juntos, né? Como a Marli disse, várias mentes pensando sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. De poder encontrar uma melhor apreciação, uma melhor interpretação. Agora, não basta para nós participarmos dos estudos na Casa Espírita, colhermos essas informações por 4 anos básicos, né, em que temos esses estudos, de repente dar uma continuidade, sim, neles. Não basta. Se não soubermos, acima de tudo, o porquê. Por que estudamos? Qual é a razão? Qual é o sentido disso? Será que é apenas e tão somente para ilustrar a nossa inteligência, o nosso conhecimento? Porque se assim for, estamos repetindo o mesmo que fazemos nos estudos humanos. Necessários para nós, claro, aqui encarnados, cada um exerce a sua atividade, a sua profissão e bem sabe o quanto teve que, né, trabalhar, estudar, para poder se aprofundar no assunto a que se dedica na sua vida profissional. Ok. Mas sabemos que esses estudos humanos têm as suas limitações dentro do nosso campo de ação. Mas os estudos espirituais, esses são diferentes. Tanto cumprem aquela finalidade de alimentar o nosso espírito, como cumprem uma finalidade de encaminhar a nossa essência, nós, na condição de espíritos imortais, para um conhecimento que é imperecível. Que é um conhecimento daquele tesouro que Jesus dizia, que a traça não corrói, que os ladrões não roubam. Adquiriu, é nosso. Ninguém tira mais, é do Espírito. Quando, portanto, convidamos as pessoas para estudar na Casa Espírita, deve ser, sobretudo, com essa intenção. Porque não temos a preocupação de converter quem quer que seja. Nós
pessoas que estão dentro do seu entendimento religioso e que para elas isto basta, ok. Estão tendo as suas experiências com Deus em outros grupos religiosos. Problema nenhum nisso. Mas não podemos ignorar que há uma multidão de pessoas que caminham na incerteza. Há uma multidão de pessoas que ainda não tiveram a luz do conhecimento espiritual por não aceitar a forma, muitas vezes humana, com que se impõem ideias divinas. A intenção da doutrina espírita é reverter esse processo. É trazer as ideias divinas para o entendimento humano. E aí é diferente o processo. Certa vez um companheiro de doutrina espírita, falando a respeito dos nossos próprios estudos na casa, me disse assim, perguntou assim, mas você sabe se tem alguma coisa nova acontecendo, né? No movimento espírita, tratando sobre estudo, algum método inovador para a gente poder aplicar, começar a aplicar aqui na casa? Falei, há um método certeiro, há um método preciso, há uma metodologia de grande elevação, sim, que já existe. Já existe? E nós ainda não aplicamos na nossa casa? Aplicamos, mas com algumas dificuldades. Porque ainda nos falta um aprofundamento nas obras daquele que nos ensinou como fazer isso. E onde está? Começa aqui. O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec lançou, em 1857, essa obra, ele começa, junto com os espíritos superiores, a nos orientar, não só sobre os conteúdos, mas como acessá-los, como estudá-los, como compreendê-los. Mais uma vez dizendo, não apenas e tão somente com a intenção de ilustrar a nossa inteligência, mas de educar o nosso sentimento. Essa é a pedagogia espírita, que é a pedagogia de Jesus. A pedagogia do sentimento. Quantas e quantas pessoas, gente, inúmeras vezes nós nos colocamos nessa condição também? Que tem o brilhantismo do raciocínio, mas lhes falta a entrega do coração. Não podemos ignorar que nas casas espíritas há a casa, estrutura física, material em que nos encontramos, há a causa, a doutrina, o Evangelho de Jesus, mas há pessoas. A casa espírita é formada por pessoas. E pessoas, graças a Deus, são diferentes umas das outras. Não tem como padronizar o jeito de ser de cada um. Nós somos específicos e especiais. Deus, quando nos criou, jogou a forma fora. Tem um só de cada um de nós no universo. Não se repete a fórmula. Como então, quando nós nos encontramos na casa espírita, dizer, todo mundo pensa igual, todo mundo fala igual, todo mundo vai concordar em todas as coisas? Impossível. Até porque, falando do nosso quintal, né? Planeta Terra, mundo de provas e expiações, espíritos imperfeitos têm imperfeições, imperfeições que trazemos, dentro ou fora da casa espírita, vai se manifestar, vai se apresentar. Qual será a diferença, então, entre aquele, que todos nós nos encontramos nessa condição, que imperfeito, chega na casa espírita para se colocar ao trabalho? É o entendimento de que precisamos nós, em primeiro lugar,
do entendimento do Evangelho e da doutrina para a nossa renovação moral. Nós, em primeiro lugar. Então é o compromisso da educação espírita, da pedagogia apresentada por Kardec pelos espíritos de educar os nossos sentimentos. Reforçando essa ideia. Onde é que Kardec vai começar a nos ensinar a respeito disso? No livro há algo chamado introdução. Eu tenho pesquisado, conversado com algumas pessoas sobre os livros que elas leem. Independente de qual seja o livro. Em especial, falando dos livros espíritas. Eu li tal livro, é bom o livro, muito bom, tal. Onde é que o livro começa? No capítulo 1º, Claro, o capítulo 1º. Não. Abre o livro. O que tem primeiro no livro? Introdução. O que é introduzir? É dar um pontapé inicial para se explicar os porquês, qual é a razão de ser, qual é o conteúdo da obra que nós estudamos. Aí você vai e pergunta assim, Livro dos Espíritos, onde tudo começou. Fiz essa experiência na quinta-feira, no nosso grupo de estudos lá no Centro Espírita Cristão. Perguntei, quem aqui já leu a introdução de O Livro dos Espíritos? Gente, não é para desmerecer de forma alguma, mas é para mostrar o quanto nós estamos desatentos ainda. Nós temos companheiros ali que estão há 20 anos na Casa Espírita. Nenhum dos companheiros ergueu a mão. Ninguém até ali tinha lido. Estou falando em estudar. Toda a introdução de O Livro dos Espíritos. Então algo está faltando. Porque é na introdução de O Livro dos Espíritos que Kardec vai nos ensinar como estudar. Nós ficamos procurando métodos inovadores. Nós o temos há 150 anos. Há mais de 150 anos. No item de número 13 da introdução de O Livro dos Espíritos, está ali, dentro de um parágrafo, Kardec vai nos dar um roteiro para estudar a doutrina espírita. Ele está tratando inicialmente sobre a diversidade de opinião entre os próprios espíritos. E o porquê isso acontece. Não só com relação aos graus de elevação, como também falando em especial dos espíritos superiores. Por vezes nós encontramos uma resposta de um e uma resposta do outro. Parece que tem contradição nisso aqui que eles estão dizendo, no que eles estão ensinando. Mas não pode ter contradição onde há verdade. Então é necessário se aprofundar. E inúmeras vezes vamos perceber que a contradição é superficial. Porque é uma contradição de palavras, como existe entre nós. Por vezes estamos discutindo um assunto, falando sobre a mesma coisa, com palavras diferentes. E um está achando que o outro está brigando, né? Peraí, mas qual é a tua ideia? É tal, é a mesma que eu tenho. Com relação aos nossos estudos é a mesma coisa. Pegamos por vezes respostas de um espírito, de outro, e ficamos, não está igual. Não, lógico que não vai estar igual. A forma é diferente, mas o pensamento é o mesmo. Quando falamos dos espíritos superiores. Kardec está tratando sobre esse assunto, e ele vai ensinar. Este é um ponto capital, quer dizer, um ponto essencial, fundamental, cujo estudo dará a explicação. Por isso, dissemos que esses estudos requerem, ele vai começar a nos dar o roteiro, requerem, pedem o quê? Atenção firme, uma observação profunda e, sobretudo, como em todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Em 4 pontos nós encontramos o nosso roteiro para estudar a doutrina espírita. E não só para essa encarnação,
para essa encarnação, para a nossa desencarnação, para continuar a fazer isso no mundo espiritual, e quantas tantas vezes forem necessárias, que aqui retornemos. É um roteiro para a vida imortal do Espírito. Atenção firme. O que é atenção firme, gente? Por exemplo, neste momento aqui estamos. Mas eu posso estar só com o meu corpo físico. Eu estou aqui, mas estou prestando atenção no movimento que faz o ventilador. Olha que interessante. Ele vira para lá, daqui a pouco ele vai voltar. Onde está a minha atenção? Eu posso estar aqui, mas eu devo estar pensando assim, ó. Ah, tá, tem aquele churrasco na casa do meu primo, né? Estou dentro, estou lá. Onde está a minha atenção? Segunda-feira, nossa, tem aquele problema lá no meu trabalho. Perdi a atenção. Atenção firme, gente, é concentração naquilo que nós estamos estudando. É foco. É voltar todas as nossas forças, as nossas energias para aquilo que nós estamos estudando. Falamos de alimento no início. Para você fazer uma boa alimentação, você não olha para o alimento? Porque nós sabemos que o alimento está estragado, não está? Não sabe? Por quê? Porque nós olhamos, né? Nós dizemos, isso aqui não está bom. Eu olhei, eu analisei, eu percebi, né? Tira isso fora. Ah, não vou comer isso não, vou pegar outra coisa. Porque eu tive atenção com aquilo. Com aquilo que nós nos alimentamos espiritualmente não é diferente. Kardec fala em atenção firme. Veio nos falar sobre observação profunda. E aí falamos da diferença entre leitura e estudo. É importante ler? Claro. Se nós não tivermos contato com a obra, nós não soubermos qual é o conteúdo dela, é impossível aprofundar em qualquer coisa. Mas vejam a diferença. Certamente aqueles que já estudam na Casa Espírita sabem disso. A diferença entre fazer uma leitura corrida. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ponto. Questão número 2. E aí? Ou aqueles breves comentários, em que nós não saímos, muitas vezes, de alguns lugares comuns. Ah, Deus é a inteligência suprema do universo. Ok, Ele é o Criador de todas as coisas. Pronto, se definiu o assunto, vamos para a segunda questão. Espera aí, gente. Kardec nos pede atenção firme e observação profunda. Eu tenho que adentrar no texto, no contexto e no significado daquela pergunta e daquela resposta. Identificar as palavras. Ah, eu não conheço tal palavra. Separa a palavra. Vai pegar um dicionário. Não é demérito para ninguém. Não conhecemos, vamos conhecer. Vamos buscar, então, o sentido para ter essa observação profunda. Olhar, analisar e procurar todas as aplicações possíveis do ensino. E aí fazemos o movimento circular. Olhando para fora e voltando para nós. Tem que ser eu diante do conteúdo. Porque senão caímos naquele equívoco, né? Ah, questão de número tal, a resposta disse, nossa, é para o meu vizinho isso aqui. Ah, eu vou mostrar para ele. Não. Para a gente. Nós diante do conteúdo, do ensinamento. Onde eu me situo nisso que está sendo ensinado? Onde isso é aplicável na minha vida? Porque estudo que não tenha interesse no aprimoramento moral é engano. Não é interiorizado. Observação profunda, fala Allan Kardec. Ele conclui com outros 2 pontos também fundamentais.
ele vai falar em continuidade. Falamos das nossas escolas, 4 anos. Não tenham a ilusão. Ninguém se formará em doutrina espírita. Volto a dizer, não são os nossos estudos humanos. 4, 5 anos de uma faculdade, bom, temos lá o título de uma profissão. Até porque na nossa própria vida profissional não é assim. Nós fazemos estudos elementares e depois vamos trabalhar. Ou muitas vezes casando as duas coisas, se possível. E é no trabalho que nós vamos aprofundar conteúdos, que nós vamos realmente entender a aplicação de todas aquelas coisas. No estudo espiritual, tornando isso mais amplo, é claro, para todos nós, é a mesma coisa. 4, 5 anos de estudo na casa espírita, gente, é o nosso abecedário. Nós estamos tendo o primeiro contato. E Deus queira que não seja o último. Porque é todo um campo de conhecimento que se abre para nós. E Kardec nos pede continuidade. Isso significa tanto participar de forma contínua nos grupos, não ser daqueles que aparecem uma semana, falta 3, aparece no outro. Ah, mas do que vocês estão falando mesmo? Ah, tá. Eu perdi muita coisa? Perdeu bastante coisa. Tá? Continuidade, sequência, como em tudo na vida. Calculando por cima. Normalmente estudamos nas casas espíritas de fevereiro a novembro. 10 meses, né? Mais ou menos ali em torno de 10 meses. Cada semana, ou cada mês, né? Em torno de 4, que é uma vez na semana, né? Por 4 vezes nós vamos nos reunir. Tá? Por 4 vezes. Pegando isso, então, 4 vezes por mês, em 10 meses. 40 vezes. Mais ou menos isso nós vamos nos reunir. 40 vezes. Em torno de 1h30. Se for somar, né? O número de horas, então, nós temos o quê? Em torno de 6 horas, né? 6 horas por mês. Seis vezes 40, 240 horas. É isso? Tá? Não? Tá, vamos pensar nas 40 reuniões. 40 reuniões. Desculpa, 1h30, né? Cada uma, 40 reuniões, 1h30. Vamos falar um pouco mais aí de 40 horas. São de 60 horas de estudo. 60 horas de estudo, exatamente. Fazendo o cálculo aqui, rápido de cabeça. 60 horas de estudo. Alguém aqui nas suas atividades humanas ficou bom, conhecedor do seu trabalho, em 60 horas? Não fica. É impossível em 60 horas. Um pedagogo, um estudo, né, de pedagogos, identificou que para alguém ficar conhecedor profundo de um assunto, eles fizeram essa pesquisa. Estudo humano, fizeram essa pesquisa. Em torno de 10.000 horas. Para você ficar bom, conhecedor profundo de um assunto. 10.000 horas. Olha o que Kardec continua a ensinar aqui para a gente. São precisos anos para fazer um médico medíocre. Aqui não é no sentido pejorativo da palavra, não. Medíocre é o quê? Mediano. Comum. Sabe aquele médico que olha para você e fala, você tá ruim? Tá. Vamos medir a pressão? Vamos medir a pressão. Como é que tá a garganta? Tá inflamada? Tô vendo, tá inflamada. Vai lá, mede a pressão, toma o seu remédio e toma um anti-inflamatório. Né? Em casa nós poderíamos ter feito isso.
mediano, não sai do comum. São anos para se fazer um médico medíocre. E os 3/4 da vida, vamos pensar numa vida de 80 anos, 60 anos, para fazer um sábio. 3/4 da vida para se fazer um sábio. E sequer em algumas horas, nossas 60 e poucas horas, adquirir a ciência do infinito. É com isso que nós nos deparamos, é disso que nós estamos tratando. A doutrina espírita nos abre um leque de informações de conhecimento para nos falar sobre a ciência do infinito. E nós temos a eternidade para isso. Não será, portanto, nas nossas 40 reuniões que isso vai estar. Portanto, conclui o codificador, não nos enganemos. O estudo do Espiritismo é imenso. Toca em todas as questões da metafísica, para aquilo que está além das questões materiais, e da ordem social. E é todo o mundo que se abre diante de nós. Conclui com uma pergunta que é uma resposta. Deve-se espantar que é preciso de tempo, e muito tempo, para adquiri-lo? Não. A boa notícia, a boa novidade, é que temos todo este tempo. Agora, só podemos ter essa compreensão sabendo da existência da lei dos renascimentos, das reencarnações. Que vivemos no passado, vivemos hoje, no presente e viveremos no futuro. E tudo isso tem continuidade e exige, o 4º ponto que Kardec fala, perseverança. Continuidade e perseverança. A força de vontade de continuar. Ah, está difícil, eu não estou conseguindo, mas vai adiante. Dá sequência. Espiritualmente nós temos milênios de vidas. Milênios. Eu não sei em qual ponto nós despertamos. Pode ter sido nesta encarnação. Mas independente disso, temos toda uma caminhada adiante. Ciência do infinito, gente. Quem vai medir o infinito? Quem vai medir a nossa eternidade? Quando sabemos que estamos destinados a ela? Que a perfeição é o nosso destino. Não nos enganemos, diz Allan Kardec. Para complementar, eu vou dar aqui uma referência para vocês de uma obra primorosa, que é a obra Renúncia. Renúncia. Quem já leu sabe do que eu estou falando. Psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. Tá? Claro que eu não vou contar o romance, não vou fazer isso com aqueles que não leram, né? Mas vou fazer uma breve citação aqui. Está na segunda parte desse livro. O segundo capítulo, tratando sobre testemunhos da fé. Há uma personagem central no livro, isso eu vou contar, que é o Alcione. Personagem central do livro. E ela é orientada por um sacerdote chamado Damiano. Nós ficamos sabendo, na introdução da obra Renúncia, que este sacerdote, Damiano, foi uma das reencarnações de Emmanuel, do próprio autor da obra. Ele, portanto, é o orientador naquele momento de Alcione, que é um espírito elevadíssimo. Ela está na França, na cena que nós vamos descrever aqui. Ela está na França, num grupo de parentes que lá se encontram. E lá eles faziam o culto do Evangelho. Uma reunião para estudar, para refletir em torno do Evangelho. Vamos do Evangelho em casa, né? Evangelho no lar que nós fazemos.
Essa obra se passa no século XVII. Alcione vivia na Espanha e estava visitando parentes na França. Ela está presente na reunião. E ela faz a seguinte indagação a um dos participantes. Diz a ele: Senhor Jacques, gostaria me dissesses qual é o método aqui adotado para a leitura. Como é que vocês fazem? Como é que vocês escorrem aqui o conteúdo daquilo que é estudado, das reflexões que são feitas? Lá eles faziam, não havia codificação espírita. Qual era o conteúdo que eles tinham para estudar o Evangelho? A Bíblia. Nós já dissemos aqui para vocês inúmeras vezes que pode perfeitamente, do começo ao final, do Gênesis ao Apocalipse, ser cruzado com a codificação espírita, com uma interpretação profunda e esclarecedora, sem comprometer em nada a obra. Bom, eles faziam isso com a Bíblia. E aí começa a explicar. Costumamos ler de 5 a 10 versículos de cada vez. É aquela recitação que eu falei para vocês, que nós muitas vezes fazemos com o livro dos Espíritos. Questão número 1, pergunta-resposta. Número 2, e vai. Ele diz aqui, 5 a 10 versículos de cada vez. Comentando-os em seguida. Via tudo de uma vez e começava a comentar. Imagina o balaio de gato que virava depois para explicar tudo isso junto. Presentemente, estamos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, uma das cartas que encontramos no Novo Testamento. Tendo ficado na última reunião no segundo capítulo, no versículo 10. Aí Alcione começa a explicar como é que o seu tutor, o seu orientador, Damiano, Padre Damiano, Emmanuel, encarnado naquela ocasião, ensinou ela a fazer isso, a estudar. Ela explica, lá na Espanha, explicou a jovem delicadamente, líamos apenas um versículo de cada vez. E esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Um versículo. Dava assunto para uma noite e não raro para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão, ela continua a explicar, de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Eu não preciso nem citar o Roberto Carlos para falar a importância dos detalhes, porque eles são fundamentais. Está falando alguma coisa diferente daquilo que Kardec veio nos ensinar na introdução de Livro dos Espíritos? Como é que eu vou ter entendimento para a aplicação de todos os detalhes sem atenção firme, observação profunda, continuidade e perseverança no estudo? Está aqui. É a mesma pedagogia que Emmanuel, Padre Damiano, ensinou para Alcione. Alcione estava ensinando na França. A mesma França de Allan Kardec. Codifica a doutrina espírita e chega até nós. É a mesma pedagogia. Para finalizar, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. 4 pontos, como os 4 de Kardec. Atenção firme, conhecer. Se cruzam as informações. Observação profunda, meditar. Se cruzam as informações. Continuidade, sentir, me envolver com a mensagem, entender qual a aplicação dela para mim. E por fim, perseverança, viver a mensagem.
Emmanuel e Kardec estão falando a mesma coisa. Estão nos ensinando da mesma forma, com palavras diferentes. Fica a lição, portanto, para cada um de nós. Espero que na manhã de hoje, com um novo olhar sobre o que é, qual o significado, a importância dos estudos na casa espírita. Muito mais do que adquirir conhecimentos, estamos aqui para educar os nossos sentimentos. O Cristo será sempre o nosso guia e modelo, a nossa referência principal. Mas Ele nos enviou um Consolador. É a doutrina espírita. A base, o fundamento de tudo isso está na codificação de Allan Kardec. Unindo ambos, teremos este vasto caminho ascensional que trata Emmanuel na obra Renúncia, para que a aplicação de todos os detalhes se dê na nossa vida. Muita paz, muita luz a todos. Vamos orar. Mantendo a tranquilidade nos nossos pensamentos, sabendo que estamos amparados pelos benfeitores espirituais, que sabe a necessidade de cada um de nós. Desde que aqui adentramos, mãos amorosas nos amparam. Fluidos benéficos são derramados para o fortalecimento do nosso organismo físico, para as lutas do dia a dia e para a restauração das nossas energias espirituais. Fortificados, caminhamos. Ao adentrar a câmara de passe, nos coloquemos de forma humilde, receptiva, para receber tudo aquilo que já está preparado neste banquete espiritual que é a nossa reunião na casa espírita. Jesus conosco e Deus em nosso entendimento, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.